Quem assiste à apresentação de uma orquestra costuma se fazer algumas perguntas. Afinal, qual é o papel do maestro? O que significam os seus movimentos? Ao contrário do que o Doutor Curioso está fazendo aqui, os gestos do maestro seguem uma lógica e são muito importantes para o trabalho da orquestra. Quer entender como ele comanda os músicos? Então preste atenção nesta matéria. Dezenas de músicos tocando instrumentos completamente diferentes. E na frente de todos, lá está ele, o maestro. Ele é o centro do espetáculo, mesmo sem tocar instrumento algum. E com seus gestos, comanda todos os músicos. E aí isso pode se tornar muito mais rápido. Então, a gente pode ter uma mão... Para explicar como esse trabalho é feito, convidamos um maestro com uma longa formação em regência. Então relaxe, aumente o som e entre no mundo dos maestros. A atuação frenética de alguns maestros já rendeu inúmeras sátiras. Mas a função dos regentes não é apenas atrair a atenção do público. O que ele faz nas apresentações é, na verdade, o ápice de um trabalho sério que começa durante os ensaios. Uma orquestra normalmente chega para o ensaio na segunda ou na terça-feira e estará vendo partituras novas que nunca tocou antes e vai ensaiar durante aquela semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, os concertos acontecem no sábado ou no domingo, na próxima segunda ou terça-feira, tudo novo e começa outra vez. Uma orquestra profissional faz um concerto por semana, normalmente para o final de semana, sempre material novo, e a função do maestro é preparar todo o material novo com a orquestra. If you go, win. Pode parecer estranho, mas a melhor forma de entender a função do maestro é observar os técnicos de futebol. O trabalho mais pesado desses profissionais acontece durante os treinos, aplicando táticas e preparando o time. Durante o jogo, eles apenas orientam o time, de acordo com o que já foi combinado nos treinos. A analogia com um técnico de um time de futebol é muito própria. Se o cara é muito bom técnico, ele trabalha menos no dia do jogo, né? Se ele é mais ou menos, ele tem que trabalhar demais no dia do jogo. Na música popular, é comum um artista criar suas canções e apresentá-las ao público. Durante muito tempo, era o que também acontecia na música erudita. Mozart e Beethoven, por exemplo, compunham obras e eles mesmos regiam as orquestras que as interpretavam. Mas hoje há o regente profissional, que conduz a orquestra sem compor as obras. É só no século XIX que aparece uma terceira figura. É o cara que vai para a frente da orquestra, com uma partitura na mão impressa, que foi escrita 200 anos antes, né? E ele vai então começar a pedir para que a orquestra toque de uma forma ou de outra, etc, etc. Essa profissão, então, é muito recente. O regente não toca nenhum instrumento, mas tem uma ferramenta de alto valor simbólico,
a batuta. A batuta surgiu, veja só, na França, a partir da corte francesa, quando o líder da orquestra tinha um bastão na sua mão, grande, do tamanho dele, uma espécie de uma bengala que todo mundo na época levava nas mãos, né? E em francês chama bâton, que é exatamente o nome dessa coisa. E ele marcava às vezes o tempo batendo ligeiramente no chão, né? Foi assim que surgiu a tal da batuta. Mas a função do maestro é essa mesma? Só marcar o ritmo com a batuta? Não seria mais fácil, então, ter um metrônomo para marcar o compasso? Não é bem assim. Os gestos de um maestro têm diversas funções na orientação dos músicos. Os significados podem ser vários. É possível indicar ênfase, volume ou intensidade, por exemplo. Tudo depende do entendimento entre músicos e maestro. Quando um maestro usa uma batuta, normalmente a mão direita, a mão que ele leva a batuta, fica mais encarregada, digamos assim, de marcar precisamente os tempos, sejam eles quais forem. E nesse caso, a mão de esquerda fica mais livre para todo o resto. Quer dizer, se ele quer olhar para alguém, chamar atenção enquanto move esta, ele pode, cuidado, vou falar com você daqui a pouco, né? E aí mostrar alguém, espera, segura um pouco menos. Então, isso poderá acontecer. De acordo com os movimentos, o andamento pode ser mais tranquilo, ou mais rápido e energético. Eu posso estar regendo aqui, e se eu faço de repente isso aqui, acontece alguma coisa imediatamente, não é? E se eu estou aqui e faço isso aqui lá para frente, também acontece uma coisa que tem a ver com volume, com tamanho e intensidade. Na prática, não quer dizer que a esquerda também não se responsabilize por tempo, ela normalmente está mexendo junto, né? Existem escolas que pregam que é muito importante que as duas mãos sejam quase sempre simétricas. O que uma faz, a outra faz também, independente de ter batuta ou não. A esquerda acompanha a direita e só eventualmente nas emergências. E existem outras que dizem, não, desenvolva uma clara mão direita e você tem a mão esquerda o tempo todo para qualquer outra coisa. Depende da escola. E como a orquestra precisa acompanhar as orientações do maestro, ele costuma estar uma fração de tempo à frente dos músicos, para que eles possam reagir aos seus comandos. Às vezes, quando ele está preparando para o que virá, com outro gesto, a orquestra está tocando forte e ele já está falando, atenção, ele está se segurando forte aqui, mas já está dizendo, aí ele está um compasso na frente, né? 4 tempos, um montão na frente. Ele está segurando o andamento, o ritmo e está dizendo, vai mudar, atenção, cuidado, lembra, e aí mudou. Todo músico de orquestra segue uma partitura como essa. Ela traz todas as notas e detalhes da composição. Sendo assim, você pode achar que qualquer músico pode tocar a sua parte da obra sem a presença de um maestro. Mas não é bem assim que funciona. Afinal, o papel do maestro é garantir uma interpretação fiel e harmônica da composição. As notas estão todas lá escritas e não podem ser mudadas. O como tocar vai variar se a peça foi escrita no século XIX ou no século XVII. Embora esteja tudo acertado, quando é que vai se tocar mais forte, mas está tudo marcado na partitura, já foi tudo combinado durante os ensaios, né? Mas mesmo assim, na hora do concerto, o maestro tem a função de ouvir o que está acontecendo e ainda sugerir correções no decorrer da apresentação. Isso é, ele pode pedir que uma entrada lá do trompete lá no fundo da orquestra seja muito forte, e aí na entrada foi um pouco forte demais por causa da acústica e tal, e ele pode então imediatamente fazer algum sinal para que seja um pouco menos, e o músico reage imediatamente a isso. Bom, agora você já sabe um pouco mais sobre o trabalho dos maestros. Mas fica uma questão. Alguns maestros parecem gostar de dar show quando regem uma orquestra. Outros são mais discretos. Afinal, como identificar um bom maestro? Se o público sai dizendo assim, caramba, que peça incrível, como a orquestra tocou bem, que composição legal, como esse compositor era bom, ele foi um bom regente. Se o público sai dizendo assim, que maestro, hein, cara, derrubou a batuta, pulou no banquinho, o cara é o máximo, ele é ruim.
Tchau.